Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos abrir a palavra do Senhor na primeira epístola que nos escreveu Tiago. Vamos ao capítulo 1 dessa epístola. Que bom estarmos no dia do Senhor juntos para louvar o seu nome. Desde sexta-feira, como disse o pastor Paulo, tenho o privilégio de estar com os irmãos e é muito bom voltar a essa igreja, rever irmãos e podermos desfrutar da comunhão do Senhor juntos. Epístola de Tiago, capítulo 1, vamos ler do verso 12 ao verso 15. Assim nos diz o texto: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar? Senhor, seja bendito o teu nome. Este é o dia que o Senhor fez. E nós nos reunimos nele para proclamar as virtudes do nosso Senhor e Mestre, o Senhor Jesus. Cada canto da terra, durante todo este dia, em cada minuto, segundo, a tua igreja está reunida. Ainda dormíamos e, Senhor, no leste o sol já nascia e havia um povo reunido para proclamar as virtudes do Senhor. E nós, Senhor, ao nosso tempo também nos reunimos e neste dia nós manifestamos o fato de que o Senhor Jesus morreu e o Senhor Jesus ressuscitou. E ele reina sobre todas as coisas, sobre todos os homens, e ele há de voltar para estabelecer o seu reino de justiça e paz eterna. Nós te bendizemos porque a cada domingo, Senhor, nos reunimos e a nossa memória, Senhor, é levada a recordar desse fato da esperança da glória. E nisso somos a cada semana motivados a olhar para o Senhor Jesus, a caminharmos aqui olhando para o alvo da soberana vocação, para o Senhor que nos salvou. Agora, Senhor, como já foi dito, fala ao nosso coração, que a tua voz seja ouvida por nós e apenas a tua palavra penetre a nossa alma e trate conosco. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos trabalhando desde sexta-feira o tema do aconselhamento bíblico e, na realidade, todo o tema das Escrituras é aconselhamento bíblico, porque ele sempre vem com a aplicação de nós nos conformarmos à palavra de Deus. E esse é o grande conselho, de nós nos conformarmos ao Senhor, de nós nos conformarmos à sua imagem, sermos a sua imagem e semelhança nessa vida em que vivemos embaixo do sol, refletirmos Cristo. Àqueles que não conhecem ao Senhor, Cristo é estampado em cada texto das Escrituras e a mensagem, o conselho que é dado é: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Nós, os crentes, somos conduzidos a nos arrependermos e nos parecermos mais com Cristo na santificação a qual somos conduzidos pelo Espírito Santo. Aqueles que ainda não dobraram os joelhos e confessaram com suas línguas que Cristo é o Senhor, a mensagem é: arrependam-se. Arrependam-se dos pecados e confessem que o Senhor Jesus é Deus. Tiago escreve essa carta para uma igreja que está espalhada, está a sofrer no mundo, uma igreja que está dispersa. A introdução ou o direcionamento da carta está lá no verso 1, quando Tiago ele diz que, como servo do Senhor Deus e do Senhor Jesus Cristo, ele escreve as 12 tribos que se encontram na dispersão e ele as saúda. Tiago, este servo do Senhor, é o irmão do Senhor Jesus. Ele pastoreou a igreja de Jerusalém por cerca de 15 anos e naquela igreja ele também foi o primeiro moderador do primeiro presbitério. A igreja já era presbiteriana ali naquela época, e as coisas já eram resolvidas em concílio, e Tiago, ele era o Roberto brasileiro,
não é ali do primeiro século. Né? Um mandato longo, viu? 15 anos. Então, ele pastoreia a igreja de Jerusalém. A gente se recorda daquele episódio em Gálatas, quando Paulo e Pedro eles têm uma discussão acerca do que é necessário para crer no Senhor Jesus ou fazer parte da igreja. E os irmãos vão a Jerusalém. Em Atos 15, nós vemos o concílio de Jerusalém se reunindo, e ali eles tratam acerca do que é necessário. E este é o homem que escreve essa carta para uma igreja que agora não está mais reclusa a Jerusalém. O Senhor havia dito que eles deveriam não permanecer apenas em Jerusalém, mas que eles deveriam anunciar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Eles iriam de Jerusalém à Judéia, a Samaria, e eles iriam aos confins da terra. Bom, eu fico imaginando na cabeça deles o que eram os confins da terra, não é? Talvez o Império Romano, a muralha de Adriano, lá no norte, na Grã-Bretanha, ou talvez a Cartago, na África, ou talvez indo até muito próximo da Mesopotâmia. Não, era muito mais distante. Aquilo que eles podiam imaginar ainda era muito pouco diante daquilo que o Senhor haveria de fazer. O evangelho ele se espalharia e durante os séculos que viriam, ele atravessaria os mares, ele atravessaria os desertos e ele chegaria aos confins da terra. É certo que nós estamos hoje no século XXI. Bom, não é meu tema, missões, isso eu deixo para os missionários da PMT. Mas ainda tem os confins da terra para alcançarmos, sem dúvida alguma. E o Senhor usa dos seus meios para espalhar o seu povo pela terra e fazer com que o Santo Evangelho seja proclamado. No primeiro século, ele usou uma amarga providência, a perseguição. A perseguição foi o instrumento ordinário usado pelo Senhor para que a igreja ela fosse aos confins, porque, convenhamos, irmãos, é muito bom ficar em casa. É muito bom deitar na rede e ligar a televisão no domingo de manhã e assistir a Igreja Presbiteriana de Pinheiros com, não é, HDL, o bom colesterol, pregando a palavra de Deus. Não é? É bom demais. A gente não enfrenta trânsito, a gente fica de bermudão, a gente deita na cama, liga o ar-condicionado, um copo d'água de lado, né? Um café expresso e pão de queijo. É muito bom. Ou como um bom baiano, dizendo, maninha, faz uma água de coco, e assistindo. Mas o Senhor, Ele nos move dos nossos locais, Ele nos move da nossa zona de conforto. O Senhor mexe conosco, Ele não permite que permaneçamos os mesmos. Ele nos impulsiona a irmos para além daquilo que imaginamos, a irmos a confins que julgávamos que jamais seríamos capazes de chegar. Irmãos, o tempo passa e o Senhor continua usando muitas vezes do mesmo meio ordinário. Ele usa de uma providência amarga muitas vezes, para mexer com o nosso coração, para mexer com a nossa vida, para tratar conosco. Observe, é assim com a palavra de Deus e com a maioria dos servos do Senhor. O Senhor tinha um plano em Israel, com a família de Jacó, e haveria de vir uma fome sobre o mundo, e o Senhor lança uma providência amarga entre irmãos, que vendem um irmão mais novo para o Egito, e este homem sofre as piores injustiças, sendo um jovem reto, que se desvia do mal, ele é lançado, ele é acusado injustamente, ele é lançado no cárcere injustamente, ele é conduzido a passar 3 anos no cárcere, até que finalmente o Senhor o coloca naquele lugar que o Senhor havia pretendido colocá-lo, para que o povo de Deus fosse preservado no Evangelho, ou a lei de Deus fosse proclamada. Nisso nós vemos, eu não ligo não, viu gente? Na minha igreja é pior. Então, não se aperreiem. Eu digo o seguinte, crianças no culto são uma bênção, porque nos curam do TDAH. Todos nós saímos curados disso. E se você tem dificuldade com criança, vá a um ciclo de oração da Assembleia de Deus, na quarta-feira à tarde. E você vai ficar resolvido. Na minha adolescência, eu ia a alguns, então eu acho que eu aprendi lá. Nós vemos o Senhor provendo uma experiência extraordinária ao seu povo no deserto, em meio à luta que o Senhor
não é? Os prepara, os forja. A história de Daniel é a mesma coisa. Davi é levado a ser experimentado por 10 anos, fugindo do seu sogro Saul. Nós vemos o povo de Deus sendo assim. Não houve um profeta que tenha vivido tranquilo na rede do seu terraço, da sua casa. E os apóstolos, irmãos, o que teve o melhor fim de vida foi no ostracismo na ilha de Patmos. Todos os outros morreram de uma maneira trágica. O Senhor, ele costuma agir com a providência magra. E antes que você saia correndo, não se desespere. Para nós, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O povo de Deus, conversávamos esses dias, é um povo que não tem medo de nada. Nós não temos medo da morte, nós não temos medo do que pode acontecer nesse mundo, nós não temos medo de que a economia vá para o beleléu ou de que Trump invada a Venezuela e em seguida chegue em Brasília. A gente não tem medo dessas coisas porque nós sabemos, nós somos o único povo que sabe exatamente como é o final da história. Nós temos um maravilhoso spoiler do final. E Cristo está sentado no trono, nós estamos com Cristo vivendo eternamente. Isso deve nos trazer consolo e alento. E Tiago, ele vai escrever para uma igreja que precisou, nessa providência magra do Senhor, ser retirada da sua casa, retirada das suas cercanias, e essa igreja se espalha. Essa igreja sai de Jerusalém, vai à Judéia, a Samaria, e essa igreja agora está espalhada nas cidades do Império Romano, e nesses lugares esse povo, a igreja do Senhor, é confrontada com a cultura, é confrontado com os costumes, com as leis, com a perseguição que viria por parte dos romanos depois. E nós temos grandes perseguições, como no ano 60, quando Nero incendia Roma e acusa os cristãos de a terem feito. Diz os historiadores que Roma nunca esteve tão iluminada como nos dias após o incêndio daquela cidade. Os postes estavam espalhados pelas ruas e os cristãos eram pregados neles e eles eram acendidos vivos e eles iluminavam a cidade nas madrugadas. Imagina que situação, mas a igreja ela avançava no meio disso tudo. Ela ia adiante. Irmãos, o tempo passa e a realidade, enquanto nós não tenhamos a cidade iluminada por corpos de cristãos aqui, mas ao redor do mundo ainda é assim. Recentemente, nessa semana, o anúncio de mais de 30 pastores presos na China. Na África, nós temos uma igreja sendo perseguida. Aqui mesmo na América do Sul, a perseguição na Venezuela e também na Colômbia. E nós mesmos vivemos num mundo em que, enquanto não tenhamos uma perseguição de termos que deixar a nossa casa ou termos que deixar os nossos ambientes para fugir, corram pela sua vida, nós não temos isso, mas há uma perseguição que é silenciosa, hoje nem tanto tão silenciosa assim, que se dá no campo da nossa alma, no campo da nossa mente, das nossas esperanças, no campo do nosso coração. E Tiago, ele fala sobre essas coisas, ele fala nos versos 2 a 4 dos benefícios da provação. Seria Tiago um santo masoquista? Não, ele quer falar não de uma alegria por sofrer, ou como eu me alegro com minha unha encravada, né? Não é isso. Ele está falando de uma confiança no Senhor e como o coração é fortalecido em meio à pressão das provações. Como a alma ela ganha musculatura quando ela é levada à pressão. Você sabe muito bem que se você quiser ficar forte como o pastor Paulo, você precisa ir à academia. E você vai tensionar os seus músculos. É assim, pastor? Você vai tensionar os seus músculos, vai levá-los à pressão e ao sofrimento para que eles se fortaleçam. Isso causa dor, desconforto. Você no outro dia ou no mesmo dia sai de maca, não é? É desse jeito, irmãos, mas com a alma também é assim. O texto prossegue, Tiago fala sobre a necessidade de buscarmos sabedoria, e ele diz, peça a Deus, peça sabedoria ao Senhor, e Ele vai concedê-la, mas peça com fé.
Peça com fé. E como nós precisamos de sabedoria nesse tempo difícil que nós vivemos, em que há tantas verdades e verdades que se contrapõem, e nós vivemos o tempo do duplo pensar. É quando pensamentos opostos podem ocupar o mesmo lugar, no mesmo coração e numa mesma mente. Isso é uma loucura. Alguém que é capaz de dizer que crê no Senhor, como o pastor Paulo anunciou no início, quando lemos o artigo do Breve Catecismo, e ao mesmo tempo pode viver uma vida como se não cresce no Senhor. Quando alguém afirma uma coisa, diz assim, eu amo a minha família, amo a minha esposa e amo os meus filhos, mas ao mesmo tempo vive uma vida dupla. Ou como conversava com o pastor agora no caminho, e dizia assim, rapaz, eu nas últimas semanas não dormi direito, e eu estava pensando, eu disse, é melhor não pensar, porque são tantos pensamentos que levam a gente. Eu estava dizendo, há 15 dias atrás, eu estava conversando com uma jovem, foi criada na igreja, 22 anos de idade, criada na igreja, uma família piedosa, o pai, a mãe, está ali na faculdade, foi para o Palavra da Vida, passou 3 anos no Palavra da Vida estudando. 1 ano depois que sai, vai para a faculdade. E há 15 dias atrás, uma segunda-feira de manhã, ela escreve uma carta para os pais, dizendo, pai, mãe, eu amo vocês, eu amo Jesus, mas eu sou lésbica. Saiu de casa e foi viver com uma mulher da idade da mãe dela. Só 15 dias atrás. Eu chamo a menina para conversar, a muito custo ela vem, e eu falo com uma parede. Ela nem pisca. É uma parede. Parece que a alma saiu dali. Os pais ficam em prantos, chorando, e ela me diz assim, depois, num contato por WhatsApp, ela diz, não, pastor, eu creio em Jesus, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou pecando, eu amo Jesus, mas eu vou viver essa vida mesmo. Duplo pensar. Nós vivemos tempos em que precisamos de sabedoria, e a sabedoria que a palavra de Deus apresenta é discernimento. O grande livro de sabedoria é a palavra de Deus, mas há um livro nas Escrituras que trata de modo muito objetivo e direto disso, que é o livro de Provérbios. Né? E o livro de Provérbios é um livro escrito por um homem que, conquanto tenha buscado e recebido sabedoria do Senhor, anda por caminhos maus. E no final, eu fico pensando, como isso é possível? Como isso é possível? Eu confesso, irmãos, que eu quero ter uma conversa com Salomão. Esse cara explica para mim o que foi que aconteceu. Aí ele vai olhar para mim e vai dizer, o mesmo que aconteceu tantas vezes na tua vida. E nós somos assim do mesmo jeito. Temos a sabedoria de Deus, mas por vezes nós trilhamos caminhos que não são os caminhos da sabedoria. Salomão é apenas um exemplo do que nós mesmos somos. É claro que quando ele escreve Provérbios, ele já escreve para um filho, filho meu. Depois ele escreve Eclesiastes, ele escreve para a nação. E ele é um homem que já se arrependeu dos seus pecados, passou por todos aqueles enfrentamentos de uma vida conduzida pelo seu próprio conhecimento. Sim, teve riquezas e prazeres no mundo, e o que isso custou à sua alma. Eu imagino que quando Salomão ele se lembra do Senhor, ele está tal qual o filho pródigo, sentado entre porcos comendo bolotas. E ele volta à presença de Deus, e o Senhor restaura, e ele escreve esses livros extraordinários. Mas quando eu vejo o livro de Provérbios, eu vejo um filme, uma cidade cheia de ruelas, uma cidade murada, repleta de perigos, e um jovem que vem da zona rural e que não conhece aquela realidade. E um pai que desenha um mapa para ele e diz, filho, você precisa entrar nessa cidade porque todos precisam entrar. Essa é a cidade dos homens na qual você vai trilhar diante de Deus. Cuidado com essa rua. Lá há malfeitores que vão fazer propostas para você. Cuidado porque em tal praça haverá uma mulher que gritará. Ela é a tolice, é a loucura. Olha, mas lá em tal lugar haverá uma outra que gritará. Dá ouvidos à voz dela porque é a voz da sabedoria. E esse mapa vai conduzindo esse jovem no meio dessa cidade a um livro escrito por Orson Welles, que na realidade não foi um livro, foram fascículos que saiu no jornal londrino, que depois virou um livro.
O Retrato de Dorian Gray. Você deve ter visto, não recomendo para adolescentes. E nesse livro, o que é apresentado é um jovem simples, um jovem de coração, disposto a aprender, de certa forma, assim, até ingênuo. E ele chega em Londres e ele é apresentado à noite londrina, os perigos daquela cidade. E sabe qual é o problema? Ele não tem um mapa. Ele vende a sua alma. E conquanto ele viva muito tempo, e ele não sinta por algum tempo os males que o pecado e o mal causam na sua alma, um quadro onde a sua alma estava pregado, ele apodrece dia a dia. E essa é a realidade. Orson Welles, ele lutava com a homossexualidade, apesar de ter sido criado num lar cristão. E ele vivia uma angústia profunda entre a luta pelo pecado e o legalismo que ele conhecia, porque ele não conhecia o Evangelho. E isso deve ter levado aquele homem a tristezas profundas. Agora, no texto que lemos, irmãos, nessa manhã, nós vemos Tiago nos apresentando um paradoxo da vida, onde nós observamos a coexistência da bem-aventurança, um tema que inaugurou o nosso culto nessa manhã também, bem-aventurados, ou bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E esse texto, no verso 12, abre do mesmo jeito, bem-aventurado. Veja o homem que suporta com perseverança a provação. Bem-aventurança, alegria abundante, bênção transbordante da parte de Deus, que coexiste com a aprovação. Nós costumamos passar por lutas e provações e nós enxergamos esses momentos como momentos em que nos falta a bênção de Deus. Já parou para pensar nisso? Quando você passa por uma enfermidade, você pensa assim, Senhor, o que é que eu fiz de errado? Não é? Esses pais mesmo, cuja filha deixa o lar e vai viver com a mulher da idade da mãe. Uma mulher que deixou o marido e veio com a filha para viver com ela. Gente, é muita loucura nesse mundo. Aperte os cintos, o piloto não sumiu. O Senhor está sentado no trono. Mas é um mundo em que o Senhor tem entregue aos seus próprios desejos, aos seus próprios pecados. E os pais me diziam assim, pastor, onde nós erramos? Eu disse, irmãos, não vamos fazer a lista disso não, porque se a gente for fazer a lista de onde a gente errou, a gente não vai parar, essa conversa vai acabar mais nunca. A gente vai ficar num looping temporal, lembrando onde a gente errou. E eu vou dizer, eu errei. E vocês vão dizer, eu errei. Porque, irmãos, se algo nós temos em comum, são erros. Nós erramos com esposas, erramos como maridos, erramos como pais, erramos como filhos, erramos como pastores. Os irmãos erram como crentes. E se não fosse a misericórdia do Senhor, que se renova a cada manhã, a sua graça, nós estaríamos perdidos. Não há quem possa se manter em pé diante da perfeição de Deus ou do padrão que as Sagradas Escrituras querem de nós mesmos. Nós seríamos consumidos. Eu dizia a eles, não depende dos nossos acertos meramente, sim, depende da nossa confiança no Senhor e querer o Senhor operar. O que nós precisamos orar agora é, Senhor, conduze-a, como o Senhor, naquela parábola do filho pródigo, que estampa a vida de tantos que se afastaram do Senhor e que voltaram à casa do Pai, opera a mesma graça de arrependimento na vida dela. E eu dizia a eles, pastor, o que é que a gente faz? Eu disse, a postura é estar no caminho de braços abertos, aguardando que o Senhor opere. Vocês não têm o poder de mudar o coração dela, de transformar a mente dela, de mudar os desejos do seu coração. A nossa oração, em primeiro lugar, é, Senhor, invade a alma dela com a tristeza do pecado. Leva ao arrependimento. E quando tudo se for, faz-a lembrar que há um Pai cujos braços estão estendidos. Irmãos, em meio a tudo isso, como dizermos que há bem-aventurança? É uma provação.
uma luta terrível. O abatimento se deu naquele casal, em 15 dias eles já emagreceram imensamente. E eu os encontro na igreja e quando chego perto e digo alguma notícia, as lágrimas já correm. Eles vão para a igreja. Domingo passado mesmo, cheguei perto deles e disseram, pastor, o domingo, que é o dia da nossa satisfação, se tornou o dia mais difícil para nós. Porque nós viemos para a igreja e ela não vem mais com a gente. Onde ela está? Ela tem uma irmãzinha de 3 anos. E a irmã, todos os dias, nesses 15 dias, tem orado pela irmã mais velha. E ela ora assim, Senhor, conserta o coração da minha irmã. Que oração. E o Senhor certamente está ouvindo. Eu passei a orar do mesmo jeito quando oro por ela. Senhor, conserta o coração dessa jovem. Irmãos, aonde está a bem-aventurança aí? É um paradoxo. Para aquela menina, há afastamento do Senhor. Para os pais, há uma bem-aventurança na perseverança da fé, na oração, na confiança no Senhor, em meio a essa realidade constante da aprovação que está presente na vida dos crentes. Tiago, ele trata nesse capítulo 1, dos versos 12 a 15, da teologia da queda. Ele pega Gênesis 3 e ele, com poucas e objetivas palavras, porque conduzido pelo Espírito Santo de Deus na sua sabedoria, apresenta o processo que se dá na alma e no coração, em meio à queda, como as coisas elas acontecem. E esse texto nos leva ao coração de uma questão fundamental: como podemos perseverar fielmente em um mundo cheio de provações, mas não apenas de provações, há um mundo também cheio de tentações. E essa passagem bíblica, ela, nesse texto em especial, na carta de Tiago, vai funcionar como uma ponte para que o resto todo do texto seja compreendido. É uma conexão. Ele conecta provações que estão nos versículos todos anteriores, na introdução dessa carta, quando ele fala dos benefícios da aprovação, de buscar sabedoria em meio à aprovação, da questão de haver pessoas que são mais abastadas e outras menos abastadas em meio à aprovação, e como essas coisas devem conviver mutuamente para o bem da igreja, para que todos sejam mutuamente abençoados. E ele vai adiante usando uma mesma raiz para 2 palavras, dizendo que ambas estão presentes na vida dos crentes, conquanto não sejam a mesma coisa. O termo provação, peirasmos, veja, tem a mesma raiz do termo tentação, que é peirazo, peirasmos, provação, peirazo, tentação. Mesmo termo, mas 2 termos com raízes comuns, mas completamente distintos. Conquanto tenham a mesma origem, ambos apresentam dimensões completamente diferentes da vida cristã diante de Deus e diante dos homens. Observe, uma coisa, irmãos, é sermos tentados por questões da nossa alma, questões internas, que surgem da nossa própria natureza humana, da nossa própria natureza corrompida. Isso é uma coisa. Uma coisa é nós sermos tentados pela nossa própria concupiscência, pela vaidade do nosso coração, pelos desejos. Outra coisa são sermos provados por situações que são externas e que Deus permite que ocorram para o nosso crescimento. O que Tiago estava tratando eu sei que vocês estão em meio a provações externas. Vocês foram tirados da casa de vocês foram enviados para vários lugares, vocês vivem no meio de uma cultura completamente oposta ao Evangelho, há perseguições que se instalam, como no período de Nero, depois no final do século I, com Diocleciano, há inúmeras perseguições. Alguns de vocês são sobreviventes das perseguições que os vossos irmãos operaram lá em Jerusalém. Alguns, talvez, sejam ainda daqueles que saíram de Jerusalém antes que Tito Vespasiano cercasse a cidade.
e ouviram de parentes e amigos que talvez tenham morrido naquela fome, naquele cerco terrível em que pais comeram os corpos dos próprios filhos, comeram cintos e as solas dos sapatos. Isso é a realidade do ano 70 depois de Cristo, em que essa igreja viveu. Eu sei que há toda essa angústia que perpassa a alma de vocês, mas que é exterior. Mas tem uma coisa, em meio a tudo isso, é muito fácil que o nosso coração seja capturado e uma outra luta se instale. Agora que não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Coisas que são reveladas da nossa alma, coisas que são reveladas do nosso coração. Ídolos que começam a gritar dentro de nós, desejando e exigindo serem saciados de sacrifícios, num culto a eles mesmos. E sobre provações e tentações, a gente precisa ter a verdade bíblica na nossa mente para que não sejamos enganados, irmãos. Enquanto as provações venham para bênção, e quando passamos por elas e perseveramos, somos bem-aventurados. As tentações, elas vêm daquele cadáver que habita dentro de nós, do qual tratávamos ontem. É o mau cheiro dele que exala. É a realidade de um cadáver que está morto, mas ainda quer comer carne. Que ainda grita dentro da gente, como num filme de terror. É um cadáver que quer viver. É interessante pensarmos sobre isso, porque costumamos nos esquecer de que em nós mesmos não há justiça alguma, e Romanos nos aponta isso. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem faça o bem. O próprio apóstolo Paulo vai dizer, olha, o bem que eu quero realizar, esse eu não realizo, e o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós vivemos uma realidade exterior e uma realidade interior. E conquanto julguemos que o maior perigo é o exterior, o maior perigo está dentro de nós mesmos. O maior inimigo está na nossa própria alma e no nosso coração. Nesse aspecto, irmãos, somos tanto vítimas daquilo que exala do cadáver do outro na nossa direção, como somos perpetradores e causamos os outros vítimas por nós mesmos também, com o mau cheiro que exala do cadáver que é em nós. Nós mutuamente nos ferimos quando mutuamente deveríamos nos abençoar, ou nos aconselhar, ou seguir na mutualidade da graça do Senhor. O pecado é uma realidade que está sempre presente. É como a gravidade que nos puxa para baixo. Nesse mundo ainda não restaurado pelo Senhor, o pecado ele sempre estará presente como uma lei da física. Não adianta você negar, ele está lá. Não adianta você dizer, esse não é um problema para mim. É também. Todos nós estamos como farinha do mesmo saco. E não há nenhum melhor. Como um professor que eu tive, o Vadislau, ele costuma dizer, o melhorzinho de nós baba. Melhorzinho baba. Não há ninguém perfeito. E isso deve nos levar a uma constante vigilância de nós mesmos. Considere a última semana. Por 30 segundos. Não mais que isso, porque mais do que isso vai dar desespero. 30 segundos. Todos os seus pensamentos foram puros. Todas as suas atitudes foram dignas de ser passado agora aqui nesse telão para que nós assistamos comendo pipoca e tomando guaraná. Você pode dizer que os motivos do seu coração, todas as palavras que saíram da sua boca, são consistentes com a palavra de Deus e demonstram uma vida de piedade e santidade diante daquele que é tão puro de olhos que não pode ver o mal. Bom, eu não me arriscaria. Eu mesmo prefiro que você não assista esse filme de terror. De quinta. Não vale a pena. Irmão, se observarmos não uma semana, mas apenas um dia, ele já seria suficiente para sermos condenados muitas vezes. Porque temos uma luta na nossa própria alma e no nosso coração, e isso deve nos levar
a compreensão de que somos bem-aventurados porque não fomos entregues a nós mesmos. Diante dessas provações, se perseveramos, e a perseverança não está exatamente, irmãos, em sermos perfeitos. Conquanto nós desejamos ser perfeitos como Cristo é, nenhum de nós o é, mas a bem-aventurança está nesse fato de que somos impulsionados pelo Espírito Santo de Deus, na perseverança dos santos, que nós não desistimos, que nós caímos e o cair é do homem, o Senhor nos ergue e nós voltamos aos seus pés arrependidos, confessamos os nossos pecados e vamos lutando e lutando e lutando e voltando. A vida cristã não é como uma escada rolante automática que sobe, ela parece mais um ioiô, para cima e para baixo. A questão é que, no final das contas, o Senhor nos conduzirá como aquele que tem o domínio sobre todas as coisas, aquele fim que Ele deseja. Não depende de quem é mais forte ou de quem é mais fraco, depende da atuação do Espírito Santo em nós, no nosso querer e no nosso realizar. É possível. A mim é, na realidade, certo. Portanto, que tenham ocorrido manifestações das obras da carne essa semana na sua vida. É possível que nessa semana aconteça de novo. Vamos lembrar de algumas delas? Impaciência. Você foi um modelo de paciência nessa semana? Senhor, eu sou a paciência encarnada. No trânsito, você foi ao médico, ficou esperando lá a sua hora, era por ordem de chegada. Isso é maravilha, né? Paciência ao assistir um telejornal. Dá vontade de... Eu nem assisto mais, irmãos, porque a minha paciência já foi embora há muito tempo. Eu não assisto mais. Eu não quero ser testado. Passividade. É quando nós vemos o mal e nós passamos ao largo. Sabe? Como o doutor da lei, como escriba, como sacerdote, como levita. Passamos ao lado, somos passivos, passamos ao lado. A gente não tem a coragem de se envolver. O tema da nossa conferência aqui foi exatamente envolvimento, né? Aconselhai-vos uns aos outros. O Senhor não quer que sejamos passivos. Isso são obras da carne. Medo dos homens. Quando nós temos a preocupação de sermos reconhecidos pelas pessoas e deixamos de fazer o que precisamos fazer, porque temos medo do que elas dirão a nosso respeito. Temos medo do que virá de rebordosa do lado de lá, do que poderemos experimentar de provação externa, porque nos movimentamos segundo a lei de Deus. Os nossos pensamentos, o nosso julgar, a nossa ira, conflitos, amor, autopiedade, inveja. Será que tivemos um pouquinho de uma só dessas coisas? Talvez vocês sejam melhor do que eu. Talvez eu não quero nem me avaliar muito, porque eu acho que eu tive tudo. Irmãos, por causa dessa depravação total de como nós estamos alinhados ou não no nosso coração à palavra do Senhor, nós responderemos à provação ou nós responderemos também à tentação com pecado ou piedade. A provação, ela pode nos conduzir de joelhos aos pés do Senhor, pode tirar o nosso sono de madrugada e nos levar à confissão de pecados, pode nos levar à intercessão, pode nos levar à busca do Senhor, ou ela pode nos levar à perda do nosso sono para ficarmos angustiados. Eu nunca tive problema com sono, eu estava conversando com o pastor Paulo sobre isso. A gente é parecido, daquele tomar café expresso a 1h da manhã, e em 10 minutos depois está. Nunca tive problema com isso. Mas no último mês eu tive problema com sono, assim como eu tive na pandemia. A primeira semana da pandemia eu fiquei feito um maluco dentro de casa. Eu não sabia o que fazer, minha rotina mudou. E eu fiquei em casa, os passarinhos acordando, me davam bom dia, eu já estava lá. Né? E eu não dormia, não consegui depois. Uma rotina nova foi estabelecida e eu voltei a dormir. Nesse último mês, assim, a mente entrou em pensamentos cíclicos de preocupação, com aconselhamento. Eu nunca fui assim, eu sempre ouvia as piores histórias, entregava ao Senhor e dormia como um bom baiano numa tarde de domingo. Mas, nesse último mês, alguma coisa aconteceu, eu não fiquei... E as madrugadas foram longas. E eu não conseguia orar por outra coisa, a não ser por confissão de pecado. Vocês acreditam nisso?
eu descobri pecados, irmãos, que fariam Fernandinho Beiramar ficar envergonhado. E eu saí confessando os pecados de incredulidade, de infidelidade, de desconfiança do Senhor, sabe? De praguejar, de falta de posicionamento, de passividade, de ira, de autojustiça, de autopiedade. E saí confessando, e eu digo, Senhor, me faz dormir logo, porque eu estou descobrindo coisas tão ruins em mim. Irmãos, nós somos conduzidos a passarmos por provações e o Senhor, quando as coloca em nossa vida, Ele quer trabalhar algo em nós. Temos num evangelicalismo de teologia da prosperidade a ideia de que provações e lutas são um castigo de Deus. As Escrituras não nos mostram bem isso. As Escrituras mostram o povo de Deus passando por provações e lutas o tempo todo. E o Senhor conduz o seu povo a provações e lutas o tempo todo para que eles conheçam quem é o Senhor. Israel é conduzido a conhecer o Senhor. Eles foram para o Egito e passaram 400 anos de provação como escravos naquela terra, não por um pecado que eles tivessem cometido, mas porque o Senhor queria se revelar a eles, depois de 4 séculos, como o Deus da salvação. E o Senhor queria se mostrar e revelar a eles como o Deus que está acima do panteão de deuses do Egito. O Deus que manda na criação, como aquele que salva e que faz um pacto com o seu povo. A vida de Davi, ele estava lá no campo, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Ele estava lá defendendo-as de leões e de ursos. Ele estava fazendo o seu trabalho com seriedade, com vigilância. E, em meio a isso, ele ainda tangia a harpa. E cantava e louvava ao Senhor. E estava tudo bem até aquele dia que Samuel chega e diz, você vai ser rei. Tudo muda. O que ele fez? Foram 10 anos de provação extrema. Foi um castigo de Deus na vida de Davi? Não foi. O texto não nos mostra isso. O texto mostra, por outro lado, por vezes o Senhor, sim, corrigindo seu povo com um castigo que objetiva o arrependimento, o retorno à presença do Senhor e, mais uma vez, a bênção estampada. Irmãos, a bem-aventurança na perseverança, que é declarada por Tiago, fala de uma felicidade no meio da luta, de uma felicidade que nos é apresentada em meio à perseverança. 3 termos que vão ser muito importantes nessa apresentação de Tiago. Macários, ou o termo grego traduzido por bem-aventurança, muito feliz. Macários. O outro termo, hipomenei, perseverança, manter-se constante, e provação, peirasmo. Calvino vai falar sobre perseverança e ele diz que não é meramente suportar. Perseverança é suportar com propósito. É suportar mantendo a fé. É suportar mantendo a esperança viva. Mantendo a esperança viva. É suportar com propósito. Suportar com manutenção da fé. Suportar com a esperança viva. Suportar não é meramente ficar passivo. Suportar envolve uma ação da alma. Um exercício de manter um propósito vivo. Você já foi daqueles que começou um curso e desistiu? Quem aqui já desistiu de curso? Pagou, fez 3 meses e abandonou. Pagou, foi só na primeira aula e não gostou e foi embora. Assim, alguém aqui já começou dieta e desistiu? Propósito. A gente sabe muito bem como é desistir de propósitos. É difícil mantê-los, né? Em coisas assim simples, que não demandam, digamos, as questões da alma propriamente dita, mas nós não temos, muitas vezes, a força, o ânimo
de propósito, de irmos adiante. Temos um ânimo dobre. Ora nós queremos, ora nós não queremos. Algo, portanto, que é exigido no meio da provação, para que tenhamos macários, que é a felicidade, é firmeza de propósito. Firmeza de propósito. Isso não vem separado da fé, nem vem separado da esperança. Aqui nós vemos 3 elementos que são apontados por Paulo, chamados por outros nomes: fé, esperança e amor. Esses 3 elementos estão presentes aqui. A fé, que é infundida no nosso coração, mas que precisa ser mantida e é mantida pela ação do Senhor em nossa alma, na perseverança dos santos. Essa fé diz quem nós somos, qual é o nosso propósito, o que é o mundo onde nós vivemos, quem é o Senhor que nos criou. Por esses conceitos, nós então prosseguimos e nós temos uma esperança viva. A esperança, irmãos, é como um filme que passa diante dos nossos olhos. É aquilo que vem à nossa mente no momento de luta. Você já viu aquelas histórias ou filmes de batalhas em que parece que a força vai se esvair, o guerreiro não consegue mais ir adiante e de repente ele se lembra. Ele se lembra do motivo da batalha. Ele se lembra que tem uma família que ele precisa proteger, que a esposa dele ficou em casa, que ele está defendendo a sua terra, que há ali um valor, uma honra colocada e ele precisa ir adiante. E ele tira forças do âmago, ele tira forças de onde não existe mais e ele prossegue. Isso é o ato da esperança. Quando ele não tem mais forças, ele vê um filme, ele vê uma imagem diante de si e ele diz: eu preciso alcançar, porque há um prêmio. E ele então se levanta e vai adiante. É feito Rock Balboa, né? Feito Rock Balboa. Ele olha e está Adrian lá. E ele apanha, e no final ele fala: Adrian! Gente, é filosófico. Se você não assistiu, é filosófico, né? É filosófico. Então, ele tira esperanças no meio da provação. E propósito é justamente a ação em amor. Esse guerreiro, ele tem a esperança e ele age porque ele ama algo pelo qual ele é capaz de dar a própria vida. É esperança em amor. A gente vai falar depois na escola dominical sobre algumas coisas que refletem isso, dando continuidade à nossa ideia. No meio da provação, portanto, é requerido de nós propósito, é requerido de nós a fé que fundamenta esse propósito e uma esperança viva. Porque, irmãos, observe, o texto vai dizer: há uma coroa da vida. Se ele perseverar no meio da provação, depois de ter sido provado ou aprovado, ele receberá a coroa da vida. Alguns querem ou entendem essa coroa como um reconhecimento nesse mundo, ou como riquezas e valores. A teologia da prosperidade vai dizer isso: se você for fiel, você vai ter a conta recheada de Bitcoin. Né? Você primeiro vai aprender a mexer com isso, depois você vai ter muito. Mas não é sobre isso que o texto está falando. Há 2 tipos de coroas que são apresentadas no vocabulário grego, sabe? Um deles, a coroa que a gente traz à mente logo, é dokimos. Essa coroa é a coroa dos reis, aquele que governa. Uma coroa de soberano. Não é essa coroa. O texto aqui, quando fala de coroa, está falando de Stéphanon. Stéphanon é a coroa daqueles que correram uma carreira e concluíram. São os louros. É do vencedor. A questão é: quem aqui corre e consegue chegar no final da corrida por si só? Quem aqui consegue correr a carreira que está proposta com as próprias forças? Olhe para Hebreus 12.
Em Hebreus 12 nós vamos ver o texto falando sobre o pecado que tenazmente nos assedia. Eu tenho em mente que a ideia do escritor aos Hebreus é a mesma ideia de Tiago. Uma luta, aprovação e o pecado que tenta nos sequestrar no nosso propósito, nas nossas esperanças, que tenta nos sequestrar na nossa fé no meio desse ambiente de coisas. E ele diz, olha, libertando-se desse pecado que tenazmente assedia, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o alvo da vocação, Cristo Jesus. É a mesma coisa. Nesse texto, o que Tiago está falando é uma carreira a ser seguida, uma corrida a ser travada. A aprovação não é um castigo, as dores nas pernas e nos músculos nessa corrida não são um castigo. Vá adiante, olhe ao redor e há uma nuvem de testemunhas. E quando olhamos, irmãos, para os heróis da fé, tem gente ali que eu não colocaria. Você colocaria Sansão na lista dos heróis da fé? Sansão é um anti-herói, vamos combinar. Sansão, gente, Hulk é melhor que Sansão. Sansão não é. Sansão só fez lambança. Vamos combinar. Eu prego como pastor Paulo aqui sequencialmente, e eu alterno o Antigo e o Novo Testamento, né? E aí a gente vai pregando, e aí cheguei em José, eu já destruí José. José é humano, cheio de pecado e tal. Eu disse, José é um adolescente mimado. Aí já tinha gente dizendo assim, não. Essa semana a gente estava examinando homens para o presbiterato, e um deles disse assim, pastor, o senhor já destruiu todos os meus heróis bíblicos mesmo? Eu digo, meu Deus, a gente falou, eu preguei em Juízes, e quando foi Sansão apanhou de todo jeito. Mas ele ainda experimentou a graça de Deus. E Jefté? Também está lá, na galeria dos heróis da fé. Há daqueles que diziam assim, não, ele não sacrificou a filhinha dele, não. Isso não podia acontecer em Israel, não. Não, ela ficou lá casta, proibida de casar pelo resto da vida. Conversa mole. Ele matou sim. Ele pegou uma faca, enfiou no peito dela e matou ela. Ai. Gente, observe o contexto. A gente está no final do livro de Juízes, e o livro de Juízes é uma espiral descendente. A gente começa com juízes que são quase perfeitos, e a gente chega nos últimos juízes, e eles são quase tão depravados quanto os ímpios. Mostrando que... E veja, o texto não está dizendo que nós somos ou como Jefté, ou como os primeiros juízes. Nós somos como todos eles. Tem hora que nós estamos lá no topo da lista, tem hora que a gente está lá na rabeira. E a vida da gente fica assim, feita uma gangorra. Alguma semelhança com o que você experimenta? Ou eu estou sozinho nessa vida? Eu sou o único esquizofrênico espiritual aqui. O único bipolar na alma. A gente é assim. Nós somos. Nós somos assim. E o texto de Hebreus vai falar em 12, dizendo, olha, olhem para essas pessoas. E quando olhamos para elas, nós não vemos só pessoas que foram perfeitas. Nós vemos pessoas como eu e você, que viveram no meio da provação e que em algum momento cederam à tentação. Que tristeza, né? E a gente olha para essa realidade e diz, Senhor, tem misericórdia. E o Senhor continua dizendo, persevere, porque há uma coroa. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Ele nos lembra que há um Redentor. Martin Lloyd Jones, falando sobre essa questão da coroa, ele vai dizer assim, é a coroa que consiste na própria vida eterna, não meramente um símbolo, mas a realidade da vida abundante e conquistada unicamente por Cristo. Eu não posso conquistar esse negócio. Nem você pode. Sansão não podia. Nós dependemos única e exclusivamente de um único. O único bem-aventurado. O único bem-aventurado. Só há um bem-aventurado. Quem é o homem bem-aventurado do Salmo 1? O único homem que não andou, que não se deteve, que não se assentou com os ímpios.
no sentido de ter comunhão de pecados com Ele? Senhor Jesus. Quem é o único, como no Salmo 15, pergunta, quem subirá ao Monte Santo do Senhor? Quem é aquele que pode subir ao Monte Santo do Senhor com as próprias pernas? Só Cristo. Quem é aquele que, diante das provações, se manteve íntegro e em meio a tentações como aquelas no deserto, no início do ministério, ou até mesmo aquela no último momento da cruz? Ó, dá ordem aos teus anjos e tira-nos daqui. E ao invés de praguejar ou dizer qualquer coisa, ele ouve a fala dos dois, e um que durante uma vida agiu como um malfeitor, se arrepende de seus pecados e ouve a graça do Senhor, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Só o Senhor Jesus. Irmãos, Ele é o único bem-aventurado. É o único que resistiu a todas as provações e provações indizíveis, inimagináveis, e que conquistou a coroa. Ele que já tem a coroa eterna como soberano Senhor e Criador de todas as coisas. Ele recebe a coroa como homem, que viveu a nossa vida, correu a nossa luta, provou da nossa provação e foi testado nas nossas tentações. E diferentemente de Adão, que caiu, de José, que também era pecador, de Davi, que pecou, ele foi completamente fiel. Nós somos mais como Adão, como José, como Abraão, como Moisés, como Davi. Nós somos mais como estes. Mas como aqueles, nós temos o mesmo Senhor e Mestre, que venceu, provado, recebeu a coroa da vida e que dá dessa coroa a tantos quantos nele se refugiam. Pode ser que as madrugadas pareçam longas, os dias pareçam difíceis, os pensamentos sejam cíclicos. Mas precisamos manter a nossa esperança nele, irmãos. Precisamos entender que o propósito divino não é nos ferir. É a enfermidade que alcançou. O irmão agora em nossa igreja, quando vinha para cá, na sexta-feira recebi a notícia, ele enfrentou um câncer intestino, esse câncer se espalhou para o estômago, ele conseguiu vencer. Faz 10 anos isso. Essa semana ele fez exames e o câncer voltou. Quando voltar, eu vou conversar com ele. E talvez o pensamento seja assim, Senhor, o que há de errado? Não, o pensamento é, Senhor, Tu me amas, estás me levando à provação, porque o Senhor quer me dar a coroa da vida. Há daqueles momentos em que nós agimos corretamente, fazemos tudo certo, e de repente, num dia de manhã, quando somos chamados achando que vamos receber uma promoção, está lá a carta de até logo, adeus, não volte nunca mais. E você diz assim, o que é que eu fiz de errado? Porque trabalhando de forma honesta, agora eu fui demitido. Senhor, onde está a justiça nisso? E o Senhor nos lembra, meu filho, você vive no mundo quebrado. A justiça está no reino que ainda está chegando, no reino que está vindo, e que descerá como noiva ataviada para o seu noivo. Tenha a sua esperança nesse reino e se mantenha nela. Tem aquele dia em que, de repente, a gente descobre que uma pessoa amiga que nós julgávamos que era irmão de guerra, ela está enfiando a faca nas suas costas, dá o abraço de urso. E ele mais parece Judas Iscariotes do que qualquer outra coisa. E vem na alma aquela tristeza profunda, um abatimento, uma decepção. E o Senhor diz assim, não é para o seu mal, é para que você olhe que o único digno de confiança profunda e completa é o fiel, que é o Senhor Jesus. É aquele que tem o nome escrito fiel. Só Ele é fiel. Quando você, marido, se entristece, isso não acontece aqui, mas acontece lá no Nordeste. As mulheres são brabas lá. Aqui as mulheres são todas mansas, amáveis, submissas, né? São aquelas mulheres que todos os dias, eu fico imaginando, pastor, eu não aguentaria esse negócio. Todos os dias os homens aqui acordam com café na cama, né? E assim, meu amor,
Eu já estou aqui, amavelmente, com o café pronto, desde as 5 da manhã que eu estava preparando, só pensando em você. É um dorama. É um dorama. Mas lá no Nordeste não é bem assim. Aí o marido sabe que está triste, chateado com a esposa, e querendo, por que eu me casei com essa infeliz? Eu pensava que ela era a princesa, na realidade ela é o dragão. Não, meu filho, para você entender que sua esposa também é pecadora, você casou com uma pecadora. E esse homem que você tem aí do seu lado, veja, olhe para ele, um homem santo, piedoso. Olha a encarnação da santidade. Ele não te faz mal nenhum, nunca te deixou chateada. Mas você, mulher, porque o seu coração é pecador, de vez em quando você fica chateada com ele. Né? Aí você diz, Senhor, eu casei com esse traste. Ele era tão bonitinho, olha como ele está todo acabado. Caiu o cabelo, o bucho cresceu. Né? Eu estou falando só de coisas superficiais, para não entrar nas reais. E o Senhor diz, você casou com um pecador, ele é o teu reflexo. Você é tão bonitinha quanto ele é. Irmãos, só há um para quem vale a pena olharmos. É o Senhor Jesus. Só há um de quem devemos esperar reconhecimento. E o reconhecimento é servo bom e fiel. É Cristo. Só há um que é capaz de nos atender nas nossas necessidades, nos dando exatamente aquela coroa que necessitamos. Esse é o Senhor Jesus. O Senhor nos conduza, irmãos, entre essa tensão da provação, da bem-aventurança, da tentação, a encontrar a resolução da nossa alma, completa e perfeitamente na cruz de Cristo, onde nós recebemos de fato consolo, ânimo, fortalecimento, e onde os nossos propósitos, a nossa fé e a nossa esperança são completamente alinhados. Amém.